Naquela noite, o vento do deserto batia contra as janelas quebradas da velha casa abandonada. Diziam que nenhum homem de juízo se aproximava dali depois do pôr do sol, mas o xerife não acreditava em lendas. E mesmo assim, nunca mais voltou. O sol já se punha no horizonte quando o xerife Samuel Garrett ajustou o cinturão de couro pela terceira vez naquela tarde. Era um homem de 42 anos, marcado pelo vento seco do Arizona e pela solidão de quem escolhera proteger uma cidade que parecia esquecer de agradecê-lo. Suas mãos, calejadas pelo ferro da pistola e pelo peso da responsabilidade, tremeram imperceptivelmente quando Martha Henley bateu à porta de seu escritório. "Xerife!" disse a mulher, torcendo o avental entre os dedos como quem segura as próprias palavras antes que escapem. "É sobre a casa dos Morrison, aquela que ficou vazia depois que eles partiram." Samuel conhecia bem aquela propriedade. Ficava a 3 milhas da cidade, numa estrada de terra que mais parecia um caminho para lugar nenhum. Os Morrison haviam sido uma família próspera, donos de gado e de sonhos grandes demais para aquele pedaço esquecido do território. Mas a seca de 1876 levou tudo, o rebanho, as esperanças e, por fim, a própria família para terras mais ao leste. "O que tem aquela casa, Martha?" A mulher engoliu em seco. "Tem gente lá dentro, xerife, uma mulher. Os meninos da cidade dizem que ela aparece na varanda quando a lua está cheia, toda vestida de branco, como se fosse um espírito." Samuel suspirou. Não era a primeira vez que histórias assim chegavam até ele. Cidades pequenas tinham essa mania de transformar o abandono em assombração, a solidão em mistério. Mas havia algo no tom de Martha que o incomodava. Um medo genuíno que ia além da superstição. "Você viu essa mulher?" "Eu não, mas meu Thomas viu. Disse que ela estava no jardim cavando a terra com as próprias mãos. Quando percebeu que ele estava olhando, correu para dentro da casa. Isso foi há 3 dias." O xerife levantou-se da cadeira, o couro rangendo sob seu peso. Pela janela empoeirada, observou a rua principal de Vale Seco, uma cidade que um dia tivera esperanças de crescer, mas que agora parecia murchar como planta sem água. As casas se enfileiravam como dentes quebrados, e o vento carregava sempre o mesmo som, o eco de sonhos interrompidos. "Vou dar uma olhada", disse ele, ajustando o chapéu sobre os cabelos grisalhos. Martha segurou seu braço. "Xerife, talvez seja melhor ir de manhã. Dizem que à noite..." "Eu não acredito em fantasmas, Martha. Só em pessoas que perderam o rumo." Mas enquanto montava seu cavalo e seguia pela estrada empoeirada, Samuel não conseguia afastar a sensação de que estava cavalgando em direção a algo maior do que uma simples investigação. O céu se tingiu de vermelho, depois de roxo, até que restaram apenas as estrelas e a lua crescente para iluminar seu caminho. A casa dos Morrison surgiu à frente como uma sombra contra o céu noturno. As janelas quebradas pareciam olhos vazios, e a madeira das paredes gemia baixinho com o vento. Samuel desmontou e amarrou o cavalo a um poste que um dia sustentara uma cerca bem cuidada. Agora, restavam apenas pedaços de arame enferrujado e tábuas soltas que o tempo transformara em fantasmas de si mesmas. Foi então que viu a luz. Uma vela tremulava numa das janelas do segundo andar, fraca como uma respiração prestes a se apagar. Samuel tocou instintivamente o cabo da pistola e caminhou em direção à varanda. As tábuas rangeram sob seus pés, mas ele continuou, movido por uma mistura de dever e curiosidade que não conseguia explicar. A porta da frente estava entreaberta. O interior da casa cheirava a mofo e a algo mais. Um aroma doce e triste, como flores murchas deixadas por muito tempo na água. Samuel empurrou a porta com cuidado, e ela cedeu com um gemido que ecoou pelas paredes vazias. A luz da vela no andar superior criava sombras dançantes que pareciam se mover com vida própria. "Tem alguém aí?" chamou ele, a voz firme mas respeitosa. O silêncio foi sua única resposta, mas não um silêncio comum.
Era o tipo de quietude que guarda segredos, que espera pacientemente para ser descoberta. Samuel acendeu um fósforo e examinou a sala. Os móveis ainda estavam lá. Uma mesa de jantar coberta de poeira, cadeiras tombadas, um piano de cauda que provavelmente não tocava há anos. Mas havia sinais de vida recente. Um prato limpo sobre a mesa, migalhas de pão ainda frescas, um xale dobrado sobre o braço de uma poltrona. Os degraus da escada rangeram sob seus pés enquanto subia. A cada passo, sentia como se estivesse adentrando não apenas uma casa abandonada, mas um mundo inteiro que existia à margem do que conhecia. A luz da vela ficava mais forte, e com ela um som quase imperceptível. Uma voz feminina cantarolando uma melodia que parecia vir de muito longe. No final do corredor, encontrou a fonte da luz. A porta estava aberta, revelando um quarto simples onde uma mulher estava sentada junto à janela, costurando a luz de velas. Ela era jovem, não podia ter mais de 25 anos, mas havia em seus olhos uma tristeza antiga, como se carregasse nas íris toda a melancolia do mundo. Quando percebeu sua presença, ela não se assustou. Apenas ergueu o olhar e disse, com uma voz que era suave como água corrente: "Eu sabia que o senhor viria." Samuel tirou o chapéu, num gesto de respeito que nem ele mesmo compreendeu completamente. "Sou o xerife Samuel Garrett. Os moradores da cidade estão preocupados. Dizem que há uma mulher vivendo sozinha aqui." Ela sorriu, mas foi um sorriso carregado de uma solidão que partia o coração. "E o senhor veio me prender. Vim entender por que uma moça como a senhorita escolheu viver numa casa abandonada, longe de tudo e de todos." Ela dobrou cuidadosamente o tecido que estava costurando. Samuel percebeu que era um vestido de criança e colocou-o sobre uma cômoda de madeira escura. "Meu nome é Eleanor Morrison." O nome atingiu Samuel como um tiro. Os Morrison haviam partido há mais de 2 anos, levando todos os filhos. Ou pelo menos era o que todos pensavam. "A senhorita é a filha que eles esqueceram de levar", disse ela sem amargura na voz. Apenas uma resignação que doía mais que qualquer grito. Ou melhor, a filha que eles decidiram deixar para trás. Samuel sentou-se numa cadeira próxima, seus instintos de protetor despertando como brasas tocadas pelo vento. Como assim deixar para trás? Eleanor caminhou até a janela e apoiou as mãos no peitoril. Lá fora, o vento fazia as árvores sussurrarem segredos para a noite. Quando a seca veio e levou o gado, meu pai perdeu a cabeça. Disse que éramos bocas demais para alimentar, que precisava fazer escolhas. Minha mãe chorou, meus irmãos protestaram, mas no final ela fez uma pausa, como se as palavras pesassem mais que chumbo. No final, eles partiram numa manhã de setembro. Deixaram mantimentos para 1 mês e uma promessa de que voltariam quando as coisas melhorassem. E eles nunca voltaram. Nunca voltaram. Samuel observou o perfil delicado da moça recortado contra a janela. Havia nela uma força silenciosa, a resistência de quem aprendeu a sobreviver com as próprias mãos e o próprio coração. Mas também havia uma fragilidade que o tocou profundamente. Não a fragilidade de alguém fraco, mas de alguém que havia sido ferido e ainda assim continuava de pé. "Como tem conseguido sobreviver aqui sozinha?" Eleanor virou-se para ele e Samuel viu que seus olhos eram de um azul profundo, como o céu antes da tempestade. O jardim ainda dá algumas verduras. Há galinhas no quintal que resistiram ao abandono como eu. E às vezes, ela hesitou, às vezes aparecem viajantes perdidos na estrada. Eu os alimento, eles me deixam algumas moedas. Não é vida para uma moça como a senhorita. E qual seria? Perguntou ela, genuinamente curiosa. Na cidade seria apenas mais uma boca para alimentar, mais uma mulher sem dote para casar. Aqui, pelo menos, sou dona do meu próprio silêncio. Samuel compreendeu então por que nunca mais havia voltado. Não no sentido literal que os boatos sugeriam,
mas no sentido de que algo dentro dele havia mudado irrevogavelmente no momento em que pousara os olhos naquela mulher extraordinária que transformara o abandono em dignidade. Os dias que se seguiram trouxeram uma mudança sutil, mas profunda na rotina de Samuel. Ele passou a encontrar desculpas para passar pela estrada que levava à casa dos Morrison, verificar se havia bandidos na região, acompanhar viajantes perdidos, investigar rumores de gado roubado. Mas a verdade era mais simples e mais complicada. Não conseguia parar de pensar na mulher que transformara uma casa abandonada num lar. Eleanor parecia esperá-lo sempre que chegava, não de maneira ansiosa, mas com a serenidade de quem compreende que certas coisas são inevitáveis, como as estações do ano. Ela o recebia na varanda com um copo de água fresca ou chá de ervas que cultivava no jardim, ressuscitado pelos seus cuidados. "O senhor não precisa inventar desculpas para vir aqui", disse ela numa tarde de outubro, enquanto remendava uma camisa que pertencera a seu pai. "Sou grata pela companhia." Samuel, que estava consertando um degrau solto da varanda, parou o martelo no ar. "Não estou inventando desculpas." Eleanor sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ele vira desde que a conhecera. "Ontem o senhor disse que veio procurar pegadas de javalis. Anteontem eram pistas de ladrões de cavalos. Hoje são sinais de índios hostis." Ele baixou o martelo e riu, um som que não saía de sua garganta há anos. "A senhorita me pegou. Não peguei nada. Apenas reconheço um homem solitário quando vejo um." A observação atingiu Samuel mais fundo do que qualquer bala. Ele havia passado tantos anos cuidando dos outros, protegendo a cidade, mantendo a ordem, que esquecera de cuidar da própria solidão. Eleanor parecia enxergar através das camadas de responsabilidade e dever que ele usava como armadura. "Por que não se casa?" perguntou ela de repente, as mãos ainda trabalhando no tecido. "Um homem como o senhor, respeitado, com posição. Certamente as moças da cidade querem um marido que chegue em casa todo dia, na mesma hora, que nunca coloque a vida em risco, que construa uma cerca branca ao redor dos sonhos delas", disse Samuel, surpreendendo-se com a própria honestidade. "Eu sou um homem que carrega uma pistola e que pode não voltar para casa qualquer noite." Eleanor parou de costurar e o observou com atenção. "E o que o senhor quer?" A pergunta ecoou no silêncio da tarde como o sino da igreja no domingo. Samuel percebeu que ninguém nunca havia perguntado isso antes. Todos sempre assumiam que ele queria o que todo homem deveria querer: uma esposa obediente, filhos para carregar seu nome, uma aposentadoria tranquila quando os anos pesassem demais. "Eu quero..." Ele começou, depois parou, procurando palavras para sentimentos que nunca havia nomeado. "Eu quero alguém que compreenda que, às vezes, um homem precisa de silêncio, mas não de solidão. Alguém que não tenha medo da minha vida, mas que a torne mais doce quando eu voltar para casa." Eleanor inclinou a cabeça, considerando suas palavras. "E por que pensa que não pode encontrar isso?" "Porque as mulheres que conheço foram criadas para ter medo de homens como eu. E as que não têm medo..." Ele fez uma pausa. "Geralmente têm motivos para isso que não são os melhores." Foi a vez de Eleanor rir, um som cristalino que transformou toda a atmosfera ao redor deles. "O senhor tem uma visão muito dramática das mulheres, xerife. E a senhorita tem uma visão muito generosa dos homens." Eles se olharam então, realmente se olharam, e algo passou entre eles. Não paixão, não ainda, mas reconhecimento. O reconhecimento de duas pessoas que haviam sido feridas pela vida de maneiras diferentes, mas que encontravam uma na outra algo que não sabiam que estavam procurando. "Eleanor", disse Samuel, usando seu nome pela primeira vez, "por que nunca tentou recomeçar em outro lugar? Uma moça com sua inteligência, sua força, poderia construir uma nova vida longe daqui." Ela dobrou cuidadosamente a camisa e a colocou sobre uma cesta de vime. "Porque aprendi que não adianta fugir de si mesma. Esta casa, esta solidão, este abandono, tudo isso me ensinou quem eu realmente sou."
e descobri que gosto de quem me tornei. E quem é você? Eleanor se levantou e caminhou até a borda da varanda, observando o jardim que havia ressuscitado com as próprias mãos. Sou uma mulher que não precisa ser salva, xerife. Preciso apenas ser compreendida. Naquela tarde, enquanto cavalgava de volta para a cidade, Samuel compreendeu que havia encontrado exatamente o que sempre procurou, sem saber que estava procurando. Uma mulher que não precisava dele para sobreviver, mas que talvez o desejasse para viver. A proposta de Eleanor ecoou na mente de Samuel durante dias. Criar seu próprio mundo? Mas como? E a que custo? Ele havia passado a vida inteira servindo outros, definindo-se pelo dever e pela responsabilidade. A ideia de escolher sua própria felicidade sobre as expectativas alheias era ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante. A resposta veio numa noite fria de novembro, quando Samuel foi chamado para investigar um roubo na loja de ferragens. Encontrou o estabelecimento arrombado, mas o ladrão havia sido descuidado, deixando pistas óbvias. Não foi difícil rastrear as pegadas até um acampamento improvisado nos arredores da cidade, onde encontrou Jake Miller, um jovem de 18 anos que conhecia desde criança. "Por que, Jake?" perguntou Samuel, observando o rapaz magro e desesperado sentado ao lado de uma fogueira quase apagada. "Minha mãe está doente, xerife. Precisa de remédios e eu não tinha dinheiro." Jake não tentou negar o crime, apenas olhou para Samuel com olhos cheios de lágrimas e vergonha. Samuel deveria prender o rapaz. Era seu dever, sua obrigação. Mas quando olhou para aquele jovem desesperado, viu algo que reconheceu. Alguém fazendo escolhas impossíveis porque a vida não oferecia alternativas decentes. "Venha comigo", disse Samuel. Levou Jake até a casa dos Morrison, onde Eleanor os recebeu sem fazer perguntas. Ela preparou uma refeição quente para o rapaz faminto e ouviu sua história com a compaixão de quem conhece intimamente o que significa ser abandonado pelas circunstâncias. "Ele pode ficar aqui por alguns dias", disse ela a Samuel. "Ajudar com os concertos de inverno, e eu tenho algumas ervas que podem ajudar sua mãe." Samuel observou Eleanor cuidar de Jake com a mesma naturalidade com que cuidara dele. Não por obrigação, mas por bondade genuína. Naquele momento, compreendeu que havia encontrado não apenas uma mulher para amar, mas uma parceira para a vida toda. "Eleanor", disse ele quando estavam sozinhos na varanda, observando Jake dormir junto à lareira. "E se não voltássemos para a cidade?" Ela se virou para ele, surpresa. "Como assim?" "E se construíssemos nossa vida aqui? Esta casa, esta terra, há espaço suficiente para tudo que precisamos. Eu poderia continuar sendo xerife, mas vivendo aqui. E você? E eu continuaria sendo eu mesma." "Exatamente." Eleanor caminhou até a borda da varanda, olhando para as estrelas que pareciam mais brilhantes longe das luzes da cidade. "Seria escandaloso. As pessoas diriam que estamos vivendo em pecado. Então nos casamos, não na igreja da cidade com toda aquela encenação, mas aqui, diante de Deus e das estrelas. Que importa o que outros pensam se sabemos que é certo?" Eleanor voltou-se para ele, e Samuel viu lágrimas brilhando em seus olhos. Não de tristeza, mas de uma alegria tão intensa que precisava extravasar de alguma forma. "Samuel Garrett", disse ela, a voz tremendo de emoção. "Está me pedindo em casamento?" "Estou pedindo muito mais que isso. Estou pedindo para construirmos uma vida juntos. Uma vida onde possamos ser exatamente quem somos, onde possamos ajudar pessoas como Jake sem ter que explicar nossas escolhas para ninguém." Eleanor se aproximou dele, colocando as mãos no peito de Samuel, sentindo os batimentos acelerados de seu coração. "E como seria essa vida? Acordaríamos juntos todas as manhãs. Eu continuaria protegendo a região, mas voltaria para casa toda noite, para nossa casa. Você continuaria cuidando de quem precisasse, curando com suas ervas, oferecendo abrigo para os perdidos. Seríamos uma família, Eleanor, uma família escolhida, construída no amor e no respeito mútuo. E se as pessoas não aceitarem,
Samuel segurou o rosto de Eleanor entre as mãos, olhando profundamente em seus olhos. Então, provaremos que duas pessoas determinadas podem criar algo mais forte que toda a desaprovação do mundo. Eleanor fechou os olhos e se inclinou contra ele. Sim, sussurrou. Sim, eu quero construir esse mundo com você. Naquela noite, sob um céu estrelado que parecia abençoar sua decisão, Samuel Garrett e Eleanor Morrison prometeram um ao outro não apenas amor, mas parceria na criação de uma vida que desafiaria todas as convenções e se provaria mais duradoura que qualquer tradição. O inverno chegou cedo naquele ano, mas dentro da casa dos Morrison, agora a casa dos Garrett, havia calor suficiente para desafiar qualquer tempestade. Samuel e Eleanor se casaram numa cerimônia simples, oficiada pelo pastor itinerante, que passou pela região em dezembro, com Jake Miller como testemunha e as estrelas como abençoamento. A transformação não foi fácil. A cidade de Vale Seco reagiu com escândalo quando o xerife anunciou que deixaria sua casa na cidade para viver na propriedade abandonada. Alguns exigiram sua renúncia, outros sussurraram sobre bruxaria e impropriedade. Mas Samuel havia subestimado uma coisa: o respeito que conquistara ao longo dos anos. Quando 3 bandidos tentaram roubar o banco e Samuel os capturou sozinho numa perseguição que durou 2 dias, até os críticos mais ferrenhos tiveram que admitir que um xerife que voltava para casa feliz toda noite era um xerife mais eficiente. Eleanor, por sua vez, começou a receber visitas inesperadas. Primeiro veio a esposa do comerciante, com uma criança febril que os remédios da cidade não conseguiam curar. Depois, uma jovem grávida rejeitada pela família. Em seguida, um velho mineiro com uma tosse que não passava. Palavra por palavra, cura por cura, Eleanor construiu uma reputação que transformou suspeita em respeito e medo em gratidão. Sabe o que descobri? Disse Samuel numa manhã de primavera, observando Eleanor ensinar uma jovem mãe a preparar chá calmante para bebês. As pessoas precisam ver bondade em ação para acreditar nela. Eleanor sorriu, ajustando o chale sobre os ombros. O inverno havia passado, e com ele os últimos vestígios da mulher abandonada que Samuel encontrara costurando sozinha à luz de velas. Em seu lugar, havia uma mulher plena, realizada, que descobrira que não precisava escolher entre independência e amor. Podia ter ambos. E você? Descobriu alguma coisa? Samuel a puxou para seus braços, ainda maravilhado com o direito de fazer isso sempre que quisesse. Descobri que nunca mais voltei para a cidade porque deixei meu coração aqui. E descobri que um homem pode ser xerife, marido e ele mesmo, tudo ao mesmo tempo. A casa ao redor deles havia ressuscitado completamente. O jardim de Eleanor agora alimentava não apenas a família, mas todos os necessitados que batiam à porta. As paredes ecoavam com risos e conversas. Os quartos abrigavam viajantes e pessoas em dificuldade. A cozinha sempre tinha algo cozinhando para quem chegasse com fome. Jake Miller havia se tornado como um filho para eles, aprendendo com Samuel as habilidades de um homem de lei e com Eleanor os segredos de curar com plantas. Sua mãe, curada pelos cuidados de Eleanor, visitava regularmente, trazendo outras mulheres que precisavam de ajuda. Sabe do que mais me orgulho? Perguntou Eleanor numa tarde, observando Samuel ensinar Jake a rastrear pegadas no quintal. Do quê? De que transformamos uma casa assombrada numa casa onde os fantasmas vêm para ser curados. Samuel compreendeu a profundidade da observação. Eles haviam pego um lugar marcado pelo abandono e pela tristeza e o transformado em santuário. Não apenas para eles, mas para todos que chegavam carregando suas próprias feridas. Conforme os anos passaram, a história do xerife que foi atrás da mulher da casa abandonada e nunca mais voltou tornou-se lenda na região, mas não do jeito que as pessoas esperavam.
Tornou-se a história de um amor que criou raízes tão profundas que transformou não apenas duas vidas, mas toda uma comunidade. Samuel nunca mais voltou para a cidade no sentido de voltar à vida que tinha antes, porque descobriu que, às vezes, não voltar é a única maneira de verdadeiramente chegar onde precisamos estar. E Eleanor nunca mais foi a mulher abandonada, vivendo sozinha numa casa vazia. Tornou-se a mulher que transformou o abandono em acolhimento, solidão em santuário, feridas em força para curar outros. Na primavera do terceiro ano, quando Eleanor colocou a primeira filha nos braços de Samuel, uma menina de olhos azuis, profundos como os da mãe e determinação firme como a do pai, ele compreendeu que havia encontrado não apenas o amor da sua vida, mas o significado dela. Como vamos chamá-la? Perguntou Eleanor, exausta, mas radiante. Samuel olhou pela janela, para a estrada que o trouxera até ali, para o jardim que Eleanor havia ressuscitado, para a vida que construíram juntos contra todas as expectativas. Esperança, disse ele. Vamos chamá-la de Esperança. E sob as estrelas que haviam testemunhado seus votos, na casa que transformaram de abandono em lar, na vida que provava que o amor verdadeiro não precisa da aprovação do mundo para florescer, a família Garrett descobriu que, às vezes, os melhores finais começam exatamente onde as outras histórias terminam.